Olá, Luana. Olá, Lucena, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Leila Najib já está aí, já pediu para participar, pessoa rápida. Eu quero, em nome do Conselho Regional de Fonoaudiologia, Primeira Região, agradecer a presença de todos nessa semana de conscientização da gagueira. E eu queria pedir para vocês o seguinte: vocês sabem que tem um aviãozinho aqui embaixo para que vocês possam clicar ali e enviar para algum colega fonoaudiólogo, ou até mesmo para algum familiar de pessoa que gagueja, alguma pessoa que às vezes até tem dúvida se é isso mesmo que ela tem ou não. Enfim, não só fonoaudiólogos, mas também a população e a sociedade, tá? Ontem foi dia 22 de outubro e foi comemorado internacionalmente o Dia de Atenção à Gagueira. E a campanha desse ano tem como objetivo, como lema, melhor dizendo, a empatia. E o objetivo é levar conscientização, educação à população para que ela possa entender o que é a gagueira e também possa ser sensibilizada quanto à importância da empatia para com a pessoa que gagueja. E esse é o nosso tema de hoje, né? Empatia com a pessoa que gagueja. E o Crefono 1 convidou a fonoaudióloga especialista na área de transtornos da fluência e também docente do curso de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ, que eu acredito que a maior parte de vocês já conheça, e eu já vou convidá-la. Olá, Franklin, a Alessandra Matoso, Márcia, obrigada. Eu só quero reforçar o seguinte, gente: no próximo mês, terças, quintas e sextas, via agendamento, o Conselho estará atendendo o fonoaudiólogo, tá? E sempre reforçando o quê? Siga-nos nas nossas redes sociais, acessem o site. Se você não está recebendo dialogando, entre em contato para verificar o seu e-mail. E também nós temos o WhatsApp. Verifica lá no nosso site que tem um WhatsApp de contato direto com o pessoal do Conselho, tá? Com os profissionais de lá. Cenando para todo mundo, gente, meu Deus, é muita gente para cenar. Manda para as pessoas, que eu vou procurar agora a nossa convidada ilustríssima para a gente iniciar esse momento tão especial. Estamos aguardando. Ai, meu Deus, é muita emoção. Oi, querida. Leila Najib. Oh, olha, gente, é engraçada a questão do emocional, né? Minha voz já estava um pouco rouca por conta de alergia, já comecei a tremer aqui. A Leila foi minha professora na faculdade, gente. É muito amor e carinho, uma pessoa muito especial. Nossa, assim, não posso falar pessoalmente, que senão começa a gaguejar a ter minha disfluência. É uma honra estar recebendo aqui você, eu representando nesse momento o Conselho Regional de Fonoaudiologia, e tê-la nesse momento para a gente encerrar com chave de ouro, né, essa semana de conscientização, de atenção à gagueira. Então, vou deixar você dar suas primeiras palavras para as pessoas que estão aqui para assisti-la, porque as pessoas estão aqui para ouvir de você. Primeiro, muito obrigada ao Conselho Regional pelo convite. O Conselho é sempre muito carinhoso comigo. As gestões são sempre muito respeitosas e me trazem pela mão. E obrigada a você. Você é uma excelente entrevistadora, eu assisto você. Você, além de linda, maravilhosa, carinhosa, estudiosa, você... Nossa, quando eu soube que era com você, eu fiquei mais feliz ainda, né? E obrigada às pessoas que estão aqui, que vão nos assistir. Falar de gagueira é sempre muito importante, né, para nós da fonoaudiologia, para as pessoas que gaguejam, para as famílias das pessoas que gaguejam. Então, comemorar essa semana internacionalmente, comemorar aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre marca essa semana como uma semana que na universidade nós fazemos coisas, nem que seja uma roda de conversa, que é sempre muito rica, muito emocionada, né, muito cheia de relatos importantes, de trocas. Como esse ano a gente está nesse momento de pandemia, foi muito bom poder vir falar aqui para vocês, com vocês, né, sobre esse tema que é tão importante para nós, para mim principalmente.
Ai, que bom, Leila. É realmente muita alegria estar aqui com você. Muito obrigada, de fato, pelo aceite, tá? E a gente vai começar, antes da gente entrar no centro realmente da questão da empatia com a pessoa que gagueja, eu tenho duas questões para a gente dar início a tudo isso, tá? Provavelmente, assim, as pessoas que vão assistir o agora ou depois já na plataforma gravado, provavelmente isso vai ajudar a sanar a dúvida de muitas pessoas. Sinais na infância com relação à gagueira. Eu vejo que as pessoas ficam muito confusas e até mesmo fonoaudiólogos que não trabalham especificamente na área. Quando procurar um especialista? Sim, no primeiro momento que perceber, que ouvir a criança gaguejando. Percebeu que a criança está apresentando algum tipo diferente de continuidade de fala, e em geral ela não é leve, ela é muito pesada, né? Ou ela é um bloqueio, ou ela é uma repetição, ou ela é um prolongamento. Então ele pode fazer, sabe, eu queria um biscoito, ou ele faz, cadê meu brinquedo? Ou ele faz, mãe, cadê meu brinquedo? Então, percebeu que está diferente de ontem, procura o fonoaudiólogo. Para, em primeiro lugar, uma orientação, e a gente não está dizendo que com isso, num primeiro momento, se entrará numa fonoterapia semanal, com toda a carga desse lugar terapêutico, mas precisa de uma orientação, especialmente de um especialista, né? Já que nós hoje temos há 3 anos a especialidade, está aberta para as pessoas estudarem, para as pessoas conhecerem muito mais. Eu acho que isso foi muito importante para nós da fonoaudiologia e da fluência, e isso já era uma luta de 20 e tantos anos aí. Então nós temos que levar a criança para um fonoaudiólogo, marcar uma consulta para uma orientação. Não necessariamente levar a criança, mas marcar essa consulta e ter essa escuta. Os pais precisam ouvir o fonoaudiólogo precisa ouvir os pais. Eu acho que é de extrema importância que se ouça os pais, né? Que se ouça essa queixa, que se ouça a preocupação, que se responda com dados científicos às preocupações. Então, não é para esperar. Quem diz que deve esperar não sabe o que está dizendo. Eu vou esperar um pouco porque ele é muito pequeno, ele está se desenvolvendo. Mais uma razão para levar, para que isso não se engrame, né? Para que isso não... É o famoso, cada um tem o seu tempo. Isso. As pessoas se baseiam muito nessa frase de, o meu irmão, por exemplo, minha mãe fala que ele só foi desenvolver a fala com 4 anos. Mas naquela época você não se tinha tanta informação. Sim. Não só informação de o que fazer, a quem buscar, mas uma informação e formação científica sobre isso. Então, crianças, no caso, responsáveis, adultos, quem está por perto, não esperar esse vamos ver o que vai acontecer. Isso pode sair muito caro, né? Assim, pode ser muito caro esse preço que a gente vai pagar para depois um especialista conseguir trabalhar. Consegue trabalhar, óbvio que sim, vai conseguir. Nós vamos conseguir com criança, com adolescente, com adulto, não importa. Mas quanto mais cedo, quanto mais precoce se iniciar o tratamento, melhor. Então, é preciso procurar, sim, desde o início. E nós temos resultados excelentes. A queixa começou, eu estou ouvindo, liga para o fonoaudiólogo, procura um fonoaudiólogo, liga para o conselho, né? O conselho sabe quais são os especialistas no Rio de Janeiro, liga para o federal se quiser em outros lugares, ou para o conselho referente. Então, é muito importante isso. E eu digo isso, não para os pais só não, eu digo isso para os próprios fonoaudiólogos que ainda acham que precisam, que podem se dar ao luxo de dizer volta para casa e espera passar. Isso, infelizmente, existe ainda, com tudo que nós temos de novidades e de rede social trazendo, né? Todos nós estamos propagando, não só os especialistas, mas os órgãos, os conselhos de classe, as organizações não governamentais. Nós temos 2 no Brasil, o Instituto Brasileiro de Fluência e a Associação Brasileira de Gagueira, que mais tarde a gente pode falar um pouco sobre eles, e são associações
com muitos dados científicos e com muito acolhimento para os pais, né, e para os profissionais. A Abra Gagueira, ela tem um viés muito grande para as pessoas que gaguejam e para os pais, e o IBF tem para os pais, pessoas que gaguejam também, e dados, os dois com dados científicos, mas o IBF ele é muito mais do artigo, enfim, ele tem um viés científico muito forte, né? E a Abra Gagueira tem trabalhos maravilhosos com pessoas que gaguejam. Encontros, muito grupos. Bom você falar dessas instituições, porque às vezes as pessoas com dificuldade, por exemplo, não é da minha área, apesar, obviamente, de eu até base da minha segunda pergunta, mas quando a pessoa tem alguma dúvida, eu sei qual é o site que eu posso encaminhar, que é um site que a pessoa pode pesquisar, pode vasculhar, e que ela só por essa leitura prévia já vai conseguir colocar muita coisa em ordem sobre as dúvidas com relação à própria fala de alguém, enfim. E a minha segunda questão é o seguinte: eu trabalho na área da voz, então eu treino muitas pessoas para falar em público. E muitas vezes vem até mim pessoas que já tiveram outros treinamentos de fulano de tal, um amigo meu, tinha uma questão de gagueira, ele ficava repetindo muito, ele era péssimo para falar em público. E aí ele fez um treinamento não sei com quem, e uma semana parou de gaguejar. Desmistifica pra gente, diferencia pra gente o que é esse gaguejar que a gente fala corriqueiramente, né, que a gente acaba botando tudo num saco só, e o que é a gagueira, por favor. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver, vão assistir essa live depois também, e isso vai ser um divisor de águas. Importantíssima essa pergunta, porque, na verdade, nós estamos falando da gagueira transtorno de fluência, né? Essa live é sobre gagueira, transtorno de fluência, e com todo o seu complexo quadro, né? E temos um primeiro fato que eu acho que é extremamente importante a gente saber, que essa gagueira do desenvolvimento, ela começa na infância. Então, ela não começa na idade adulta. Ela começa na infância, ela tem 5% da população que pode passar por ela com uma disfluência. Desses 5%, 1% vai permanecer com a gagueira com um quadro crônico, que tem tratamento, que vai ser acolhido pelo fonoaudiólogo, vai ser trabalhado, mas é 1% da população. É muita gente, né? No Brasil, fora do Brasil. Então, isso em todas as raças, em todos os credos. Existe uma coisa chamada disfluência, que todos nós apresentamos, né? Eu já fiz aqui vários segmentos de disfluência, a gente faz mesmo, a gente faz em aula, a gente faz na live, a gente faz conversando com amigos. Então, a disfluência é quando você fala, apresenta algum tipo de ruptura pequena, que não chega a ser uma ruptura gaga, e você consegue retomar a sua fala. Já a ruptura gaga, ela acontece na gagueira, a pessoa que gagueja, ela não consegue retomar a fala. Quando eu faço assim, por exemplo, eu queria... Não, acho que não quero mais... eu queria fazer não sei o quê. Eu voltei aqui na frase, reestruturei, mandei a frase de volta. E às vezes até acontece como a gente... muitas vezes a gente nem percebe, né? Você faz aquilo, retoma a palavra de novo e vai embora. Então, essa gagueira do desenvolvimento, que é a gagueira que nós estudamos, ela tem uma causa neurofisiológica, ela tem uma causa neurodesenvolvimental. A disfluência ou um estado disfluente, ela pode ter até um aspecto emocional. Eu estou aqui emocionada de falar com você e eu emudeço, ou eu pareço que gaguejo. Então, assim, essa noção do que é uma gagueira no estudo científico é extremamente importante, para a gente não dizer que qualquer pessoa se curou da gagueira de uma hora para outra, e porque, apesar da gente ter técnica, não é mágica, né? A gagueira do desenvolvimento, há uma discussão em torno disso, ela não tem uma cura propriamente, ela terá, essa pessoa que gagueja com o tratamento, ela terá uma qualidade de vida melhor, ela falará muito melhor, ela tem uma amplitude da sua fluência, mas ela será sempre uma pessoa que tem gagueira.
Já quem tem disfluência, ela pode em alguns momentos falar super bem, outros momentos, dependendo do estado em que se encontra, apresentar disfluência. E as crianças pequenas apresentam disfluência. Por isso que às vezes as pessoas mandam para casa, vai para casa que vai passar. O próprio pediatra faz isso, né? Essa semana uma pessoa me escreveu dizendo que a pediatra, o pediatra pediu para procurar um especialista. Eu falei que não estava entendendo, mandei para uma pessoa especialista, e aí ela marcou uma consulta. E ontem a colega me escreveu, falou, olha, a pediatra, tá aqui a mensagem, a pessoa desmarcou, que a pediatra disse que, não, ela tá com gagueira só de vez em quando, então é melhor esperar. E a mãe respeitou o que, apesar de toda a conversa, inclusive quando a pessoa me procura, se ela vai ser nosso paciente no ambulatório, vai ser paciente de alguém que eu conheço ou não, eu não sei. Mas eu já mando orientações básicas para ela. Ela querendo, eu peço licença e mando. Porque às vezes, até ela fazer um contato, a pessoa ter um horário, já tem uma ação de se trabalhar seriamente em casa, já conseguir fazer uma intervenção, né? Com essa orientação aos pais. Então, são orientações básicas e importantíssimas, né? Que parecem bobas, mas não são. A gente fala, não repete, não isso, não aquilo. Cuidado, pense antes de responder, espere e conte até 2, para que você possa responder à criança, por exemplo, né? Numa alternância de turnos dialógicos. Não responda imediatamente. Então, nós temos muitas orientações que são básicas e importantes, nem por isso elas são inferiores, ao contrário, elas são importantes, né? Então, existe uma diferença entre essa disfluência e existe a gagueira do desenvolvimento persistente, que é a gagueira da qual a gente está estudando e falando e trazendo cada vez mais à tona, né? Ainda bem, com a ajuda de todos vocês. Excelente, fantástico. Olha, já tem perguntas aqui, eu acho que eu vou me adiantar. Tem uma aqui que a Krika Rangel perguntou o que há de novas tecnologias no tratamento da gagueira. Tá, Cris, querida de Macaé, que é uma baita especialista na área hospitalar, da motricidade, maravilhosa, querida amiga. Então, eu acho que a coisa mais moderna que a gente tem é esse estudo da neurociência, né? Então, entender que coisas que nós já fazíamos dava certo por quê? Então, acho que isso é o que há de mais moderno, sabe? Entender que quando a gente usa alguém usa um metrônomo, também te amo. Quando a gente usa o metrônomo, a gente está usando porque está ativando o sinal de fala do sistema lateral, de um dos sistemas premotores de fala, né? Então, não é um milagre, é porque a gagueira está num lugar que se precisa trabalhar, que tem um problema rítmico, que são os gânglios da base, né, de autoiniciação. Então, existe essa questão. Mas tem simuladores que a gente não tem, infelizmente, ainda na universidade, mas tem simuladores feitos com sistema do pessoal que vai para a NASA, que é foguete, existe isso. Existe o Speech Easy, né? Eu não sei como é que se estão fabricando ainda, mas eu acho que ele é um sistema de feedback atrasado bem interessante, que serve para algumas pessoas que também trabalham com esse sistema lateral, né? Mas, assim, Cris, mais do que a modernidade da terapêutica, é saber-se por que se faz, para quem se faz, por que essa pessoa precisa disso, o que eu tenho que fazer para essa pessoa que precisa disso, né? Disso de novo, o olhar clínico ele é soberano, então realmente a expertise do profissional. Tendo Milton Júnior perguntando se a gagueira pode ser atribuída a traumas de infância. E daí a gente junta com a da Daniela Nielsen, que é verdade que hoje em dia já se sabe que a gagueira é psicológica, não é psicológica como antigamente se acreditava? Então vai um pouco da questão da origem da gagueira, né? A partir do momento. Muito bom, boas perguntas. A gagueira, ela na verdade, genética, né? Ela tem um encaminhamento genético, quase que 100% das gagueiras. E a questão emocional,
é assim, o emocional, ele pode mexer com essa fala, sem dúvida alguma, mas ele não é a causa da gagueira. A área onde existe a gagueira, os gânglios da base, a área responsável pela gagueira, tem uma conversa muito ligada ao sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, há uma proximidade neuroanatômica, existe uma conversa neurofisiológica, por isso que as pessoas pensavam que era emocional. Lógico, meus pacientes, quando eles estão em semana de prova, às vezes a gagueira piora, porque ela é intermitente mesmo, né? Meus pacientes, quando estão com o nariz entupido num processo alérgico, eles podem piorar da gagueira também. Então, isso é comum, não é só a questão emocional. Outros fatores podem influenciar, mas a questão emocional, ela influencia a fluência, a fala de todos nós, né? Se eu estou mais triste, eu vou falar um pouco mais baixo, eu vou reduzir o meu ritmo. Se eu estou mais feliz, mais eufórica, eu falo numa fala um pouco mais alta, eu articulo mais. Ai, querida, que bom te encontrar, não é? Mas a fluência, ela pode ser mexida pelo emocional, mas a gagueira não tem causa emocional. A causa é realmente neurobiológica. Ok. Desenvolvimental. Então, antes da gente continuar... Perdão, desculpa te interromper. Então, antes da gente continuar... Não, mas as pessoas vieram aqui para te ouvir, Leila. Fica tranquila, deixar a gente ficar 2 horas aqui de live. Manda essa live, caminha agora para alguém no aviãozinho, porque eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que vai se beneficiar do nosso tema de hoje, que é empatia com a pessoa que gagueja. Eu só queria reforçar o seguinte, uma questão do conselho, que a gente não pode indicar profissional, mas vocês podem buscar, né, profissionais, inclusive, eu costumo fazer isso. Quando alguém me procura que não é a minha área, eu faço várias perguntas para saber qual profissional eu posso indicar, qual colega eu posso indicar. Então é bom a gente ficar sempre atento, como a Leila falou. Tem tal idade, a mãe está fazendo uma queixa que ela percebeu, olha, não sei, mas eu vou procurar, me liga daqui a meia hora, que eu procuro fazer isso. Eu digo, gente, deixa eu caçar a fundo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Às vezes eu até coloco no grupo de amigas, porque esse é o nosso papel, né? Mostrar para a sociedade que a Fono está aqui para todas as questões da comunicação em todas as idades, tá? Encaminhou aviões aí, né, Milton? Obrigada. Empatia pela pessoa que gagueja. Isso. Fala um pouco do que as pessoas passam, né? Da própria pessoa que gagueja, o que ela passa, por que é tão importante, por que esse tema veio tão forte esse ano? Sim. Tem uma discussão muito interessante se gagueira é deficiência, né? Tem uma discussão já há alguns anos sobre isso. Inicialmente, eu mesma, pessoalmente, era contra. Como você vai dar um tiro no pé? Você vai se dizer uma pessoa deficiente, né? E aí eles começaram a me mostrar... eu tenho um parceirão aqui no Rio de Janeiro, que é o Daniel Barbosa, que é da Abra Gagueira, e é um cara que trabalha com grupos de orientação, ele está trabalhando com grupos online, é um querido, tem um projeto chamado A Voz do Gado, ele lançou 4 vídeos de ontem para hoje, maravilhosos, de pessoas que gaguejam, dando depoimentos, e ele me dizia assim, Leila, mas olha só, eu não sou deficiente, mas eu não tenho uma eficiência na hora de uma entrevista, por exemplo, como as pessoas querem que eu tenha, né? E agora, eu sou tratado como deficiente, mas eu não tenho o benefício, se é que tem algum benefício, né? Mas ele quis dizer legal, né? Que o deficiente tem. Isso eles falaram numa mesa maravilhosa que nós tivemos, uma das mesas dessa discussão, lá atrás, na época do Conselho Federal, e eu acho que é isso é muito importante. Então, assim, como é que você, que é o empregador, ouve uma pessoa que gagueja responder uma pergunta sua? Tem um caso de um rapaz policial que toda vez que o superior dele, ele enfileirado, ele estava militar, ele respondia, ele perguntava o nome, ou enfim, o número dele, e ele gaguejava para responder. E o cara dizia, é mentira. Como se gagueira tivesse relacionado
a se estar falando mentira. Quer dizer, quem gagueja é mentiroso, né? Então, popularmente, tem algumas questões na gagueira. Você vê, O Discurso do Rei foi o primeiro filme sério que divulgou a gagueira seriamente. Mas se você entrar hoje para assistir Queen, né? Eu acho o seriado da rainha, o pai dela não gagueja. E é o pai da Rainha Elizabeth. Quer dizer, lá no Discurso do Rei eles mostraram isso, mas no seriado não. No outro dia eu vi o primeiro capítulo, o segundo, sei lá, e ele lia um papel num discurso, mas ele não gaguejava. E no filme ficou claro que ele continuou gaguejando, né? Então, assim, no Discurso do Rei, a gagueira está muito relacionada a coisas engraçadas. Não tem graça nenhuma. É igual o sujeito levar um tombo na sua frente e você ri. Como assim? Né? Então, o que se faz? Em primeiro lugar, o que é ter empatia por uma pessoa que gagueja? Bom, o que é empatia? É a gente se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro entendendo o que é. Eu acho que é extremamente importante ouvir e entender o que é viver com gagueira. Uma das coisas que eles dizem é o seguinte: eu sou um estudante de uma área qualquer, engenharia, física, astrofísica. Eu preciso mostrar uma inteligência dupla na sala de aula porque eu gaguejo. Dificilmente eu vou abrir numa turma de 40 alunos, 30 alunos numa universidade para fazer uma pergunta. Gente, para nós isso é inconcebível, né? A gente nunca pensou nisso. Gente, por que eu tenho que provar 2 vezes? Eu levantava a mão e fazia uma pergunta. Às vezes eu ficava um pouco nervosa. Ai, meu Deus, será que essa pergunta é boba? Será que meu professor vai me achar bobo? Máximo, né? Algum colega meu vai me zoar? Mas não passava daquilo dali, né? Então, como é que eu sinto isso? Eu não vou sentir igual a ele, mas eu preciso entender, né? Se é uma criança, eu estou vendo o Wagner falar aqui, como é que se trabalha a empatia do adolescente na escola, né? Eu como fonoaudiólogo, preciso da escola falar disso. Falar do bullying, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu preciso ir na escola, o fonoaudiólogo precisa ir na escola. Se ele tem um psicólogo, precisa ir na escola. A escola precisa acionar fonoaudiólogos para falarem, já que a gente não tem atendimento terapêutico, mas a gente tem orientações dentro da escola, isso é legal, né? Então, precisa que o fonoaudiólogo esteja mais com o pé dentro da escola. Apesar de nós termos fonoaudiólogos educadores, ele precisa saber muito falar de gagueira, né? Fonoaudiólogos da educação, né? Precisa saber falar de gagueira, precisa orientar, porque tira essa criança desse processo. É preciso falar claro sobre temas, não só a gagueira, mas quanto mais se fala claro, mais se desmistifica as coisas que estão escondidas, né? Eu coloco um apelido, eu olho para você e já tenho um apelido pronto, alguma coisa pronta, e falo quase diretamente para você. Ou se eu quiser gritar, mais vergonha ainda você vai ficar, né? Então, quando você olha para mim, você já tem medo. Quando você olha para mim, você já tem... você já vai gaguejar mesmo que você não queira, né? Mesmo que a gagueira, naquela hora, pudesse nem dar sinal. Então, isso é natural, né? Eu acho que a gente tem que ir até as escolas falar disso, na né? questão das escolas, me perdoa te cortar, porque assim, tenho visto que muitas escolas hoje têm feito isso. A minha filha, eles têm um projeto que se chama O Líder em Mim, que é para trazer a questão da consciência do que é empatia, da proatividade e outras coisas. Mas é uma coisa bem interessante que você falou, falar claramente sobre aspectos como qualquer tipo de deficiência, qualquer coisa que dificulte o sujeito a ficar com os demais, que não tem nada daquilo, porque o deboche, o bullying, o apontar, o riso vem porque o sujeito também não tem consciência do quanto que aquilo é para o outro, e aquilo é... Por exemplo, se eu for falar com alguém que gagueja, eu estou falando com aquela pessoa durante 20 minutos, 1 hora, e depois
quantos anos da minha vida eu não vou mais ter contato com essa pessoa. Diferente quando eu tenho a vivência com essa pessoa, que alguém até comentou aqui. Fazer vivências em diferentes níveis de dificuldades, diferentes questões dos sentidos, para que todos já possam crescer com a empatia, que nada mais é aprender a se colocar no lugar do outro, que é coisa tão difícil, porque a gente não tem essa cultura. Às vezes, como você falou, o próprio fonoaudiólogo, as pessoas às vezes na área da saúde, a gente está vivendo uma época dessa pandemia e que está tudo muito mais difícil, as pessoas estão sobrecarregadas. Então, para quem já tinha dificuldade em algum aspecto antes, imagina agora. Então, cada vez mais, o mundo está precisando ainda mais de profissionais como você, como a Lucena, a Márcia Lucena, como a Ana Ruas, a Gladys, são acolhedoras, inspiradoras, que tem uma escuta maravilhosa, que a pessoa não se sente julgada em nenhum momento. Enfim, é incrível realmente estar no corpo docente da UFRJ, porque você observa, tive o prazer de estar lá com ela uns 2 anos, além de ter a Leila como professora, eu tive assim, a ousadia de ser colega dela de trabalho lá no corpo docente, e eu aprendi tanto, assim, para mim foi uma outra faculdade, então realmente é um olhar que humaniza o processo, como fala muito uma outra pessoa que eu admiro também, humanizar todo esse processo, trazer mais para essa questão dos sentidos mesmo, né? Deixa eu ver se tem. Isso foi a Nayane Buarque que falou sobre as vivências, a importância, né, de tirar dessa zona de conforto. Quem nunca experimentou aquilo para poder sentir um pouco o que é e gerar essa questão da empatia. E aí eu já passo para uma próxima questão, que é, na visão de especialista, você como profissional da área que está lidando, né, com o sujeito nessa outra parte, o que as pessoas que gaguejam precisam e que elas querem para que se estabeleça de fato, de maneira efetiva, a empatia. E não só eu não sei muito bem o que eu faço, vou ficar aqui só olhando para a cara da pessoa. Então, para que haja realmente essa conexão. Primeiro, deixar a pessoa falar, né? Eu acho que o que as pessoas... Isso está no vídeo, na voz do gago do Daniel, uma moça que fala isso. Ela falou, deixa eu falar, a fala é minha, cara. Me deixa falar, deixa eu acabar de falar. Né? Então, a primeira coisa é deixar a pessoa que gagueja falar. Né? E aí o Daniel dizia, meu projeto era a voz do gago lá atrás. Eu já tenho voz, já sabem sobre isso, eu vou agora, eu quero outras coisas, eu quero coisas maiores. Né? Então, é isso mesmo. Deixar que essa pessoa fale, não vê-la como uma pessoa com problema de cognição. Gente, tem fonoaudiólogo que me pergunta, fonoaudiólogo formado, muitas vezes, escreve para mim e pergunta, o problema de cognição da criança que gagueja... Oi? Criança que gagueja não tem problema de cognição? Uma coisa é um problema de cognição, outra coisa é a gagueira. Não é porque ela gagueja que ela tem problema. Ela pode ter problema de processamento auditivo central, né? Ela pode ter problema na memória fonológica, nessa sequencialização da fala, já que a gente está falando de gânglios da base, de ritmo, mas de consciência respiratória, mas ela não tem problema de cognição. Ao contrário, as crianças que gaguejam, as pessoas que gaguejam, são extremamente sensíveis, porque muitas vezes elas mais ouvem do que falam, apesar de gostarem muito de falar, né? Então, assim, quando você me pergunta o que eles querem, eu acho que é falar, ter tempo para falar, ter o tempo que precisarem, não serem interrompidos, que não se preencha essa fala deles, que não se tome à frente dessa fala, né? Que sejam vistos como pessoas normais, comuns, como são, né? A gagueira é uma característica, ela é um transtorno, mas ela é uma característica. Como é de ser branco, amarelo, assim, como é de ter olheiras, como é de ser negro, como é de... Só que ela é do verbal. Então a pessoa tá lá, quando abre a boca, sabe-se que tem gagueira, né? Quando a pele você já olha, você vê, a olheira você vê. Então a gagueira, ela é uma coisa do auditivo. E muitas vezes as pessoas se assustam porque acham que o cara que tem gagueira tem uma característica lá, sei lá, de filmes do Jerry Lewis, sei lá, de gagueira, com aquele óculos de grau muito forte, aparelho no dente, espinha no rosto. Não! Absolutamente, né? Nós temos gagueira
pessoas com gagueira belíssimas e, enfim, nada a ver com esse quadro de um cara que parece muito CDF, muito nesse grupo, né? Não existe esse protótipo, esse estereótipo, as pessoas gaguejam, isso é genético, 1% da população gagueja cronicamente. Bastante, gente. O Milton Júnior está perguntando aqui uma questão que de repente você possa ajudar a esclarecer, assim como ele, que ele é jornalista, eu conheço, porque a gente trabalha junto na área de comunicação, e ele pergunta se dislexia tem relação de interferência na gagueira e vice-versa. De repente você pode ampliar um pouquinho em outras questões da linguagem para poder fazer essa conexão. Eu vejo assim, Milton, relação não tem. O sistema linguístico que mais tem interferência na gagueira é o fonológico. E a dislexia terá questões fonológicas também. Então, assim, eu entendo que existe uma causa e que essa causa pode levar à gagueira e pode levar a uma dislexia. Mas não, a criança com gagueira, ela não é disléxica, por exemplo. Eu acho que, assim, em termos de dislexia, eu vi raras crianças. Meu ambulatório é no mesmo dia da Renata Mouzinho, né? Nós temos até algumas crianças comuns, mas são crianças com taquilalia. Porque a taquifemia, para quem não é fonoaudiólogo, ela é a fala acelerada. A taquilalia é a fala acelerada. Mas a taquifemia, ela é a fala acelerada com algumas supressões de sílabas de palavras. E uma escrita parecida, uma escrita rápida, com uma letra em desortografia, em disgrafia, com alguma desortografia, por conta dessas supressões, mas ele não tem um problema no aprendizado propriamente. Ele não tem uma dislexia. E aí, muitas vezes, esse taquifêmico gagueja também. Então, ele vai para o ambulatório da Renata por conta dessas questões fonológicas. Mas ter dislexia, eu não sei, mas eu acho que em todo o nosso percurso, dislexia, se a gente teve 1 ou 2, esses anos todos que nós trabalhamos lá, eu acho que foi muito. Não há uma complexidade, uma relação, vamos dizer assim, né? A criança que gagueja pode vir ter tido um atraso na linguagem, né? Atrasos de linguagem, atrasos simples até. Isso eu acho que é bem mais comum. Ou desvios fonológicos. Então, o que se chamava antigamente de dislalia, né? Então, a criança que gagueja, como ela gagueja desde pequena e hoje menor ainda, 2 anos e tal, daí em diante, 1 ano e 10, 11 meses, em diante, até os 12 anos, quando se é a faixa de término de início de gagueira, ela pode ter problemas de supressões de sílabas, de problemas de supressão de fonema, troca, né, substituição de fonemas, então metáteses, assimilações, porque ela está começando, ela está desenvolvendo a linguagem dela, ela está desenvolvendo a fala, a motricidade orofacial, o emocional, o social, enfim, ela está em pleno desenvolvimento, então ela pode ter questões da linguagem, mas no sentido fonológico. Tem uma questão aqui da Nívia Freitas, que provavelmente você vai fazer um link com a próxima questão, então eu vou fazer o comentário dela e daí eu já sigo para a próxima questão. Ela fala assim: eu acho que os olhares para o gago, quando este fala, muitas vezes é constrangedor. Acredito que isso incomoda a pessoa gaga, principalmente as crianças. E daí a gente conversou e você fez uma dissertação, né, Leila, sobre bullying em estudantes que gaguejam. Quais foram os principais resultados dessa pesquisa? Sim. A gente tinha sempre queixas de muitas crianças e adultos e adolescentes, em todas as anamneses e no percurso terapêutico, nós ouvimos as pessoas se queixarem de questões na escola, né? De sofrerem um bullying. E aí, bom, vamos fazer uma pesquisa, então, e aí nós fizemos com adolescentes de 10 a 17 anos, são 20 e tantos adolescentes. Você acredita que nem 30% se disse sofredor de bullying no final das contas? As pessoas não... na hora... Uma coisa é a queixa, é o sentimento. Outra coisa é na hora de declarar isso,
num questionário, numa terapêutica, num momento de uma pesquisa, as pessoas não declaram, elas não concluem que isso é bullying, sabe? Porque o bullying, na verdade, o que é o bullying? Ele é uma ação onde alguém se sente superior, né, a alguém, e ela é contínua. Ela precisa ser contínua e ter essa diferença de forças. Então, muitas vezes a criança acha que é uma brincadeira, ela é repetitiva, mas é uma brincadeira. Muitas vezes essa criança que sofre bullying passa para o lado dos que fazem o bullying também, para ela parar de sofrer bullying, né? E aí crianças, os adolescentes, alguns diziam assim, não, eu não sofri bullying. Aí lá tem uma pergunta que diz assim, você foi às forras com essa pessoa que fez isso com você? Ele fala, fui. Então, assim, se ele não sofreu, como que ele foi às forras? É porque ele sofreu. É muito interessante essa autodeclaração, assim, é muito perturbadora para eles. Porque, às vezes, quem faz bullying está dentro de casa também. Quem faz bullying é um amigo da escola também. É muito interessante isso, né? E aí a pergunta é sobre esse olhar. Eu acho que deve doer muito, né? Você ser olhado dessa maneira quando você abre a boca para se comunicar. Então, se você tinha um percentual de tensão, esse percentual aumenta, né? E aí alguns... semana passada eu estava fazendo um teste com um paciente, ele falou assim para mim... falei, quais sentimentos que você tem? Aí tem um monte de sentimento. E aí ele botou assim, cansaço. E é um menino de 9 anos, cansaço. Você imagina um menino de 9 anos dizer que está cansado de ser gago. E era sobre gagueira, né? Então, é muito interessante como eles se definem, né? Se definem culpados, se definem envergonhados por terem gagueira. Então, isso é muito importante ser discutido mesmo, né? Mas o que acontece é que dentro desses percentuais, eu vi, por exemplo, crianças dizendo que nunca ninguém abordou com ele, não conseguiu falar com ninguém sobre bullying. Isso foi muito sério. Então, assim, as escolas não estão fazendo essa discussão, né? As famílias precisam fazer, precisam perceber, precisam reparar nessa criança que não está querendo ir para a escola de uma hora para outra, que não é de uma hora para outra, né? Que não está querendo levar o lanche porque rouba o lanche. Então, quando fala, não precisa, não quero levar lanche, não. Então, tem algumas características que você vai vendo. A criança tem distúrbio de sono, começa a ter problema de sono, problemas, por exemplo, de esfíncter, né? Então, precisa... E alguns sofrem até depressão por conta do bullying sofrido na escola, né? E quanto menor, o que a gente viu aqui, crianças, como a gente fez de 10 a 17, de 14 anos para cima, eles já sofriam menos bullying do que as crianças menores. Meninas sofrem menos bullying do que os meninos. Também isso é uma outra característica. O que mais que a gente teve de características importantes? É uma situação muito delicada. Eu estava conversando no outro dia até sobre... A palestra era sobre cuidados vocais, mas daí entrou questões sobre a velocidade da fala, porque as pessoas têm uma tendência a começar a falar e ir direto. E pouca pausa. Algumas pessoas perguntaram, mas em que momento eu respiro? Eu falei assim, nossa, tá tudo tão junto e misturado. Aí você falou essa questão a pessoa se sente com dificuldade em esperar o outro falar, porque o discurso dela própria é um discurso metralhadora, onde muitas vezes a pessoa considera a pausa, o momento do silêncio, como algo perturbador. E de repente está diante de um outro sujeito que precisa justamente da pausa dele, do tempo dele e do respeito a esse movimento diferente de comunicação, e que essa pessoa que está ouvindo, que já tem as suas angústias, e para ela, dentro da sua cultura que a gente está vivendo, tudo para ontem, é um choque. Então, eu falo muito essa questão da importância
da comunicação na dinâmica familiar, que é algo que você está comentando sobre, muitas vezes, o próprio familiar que provoca o bullying. Ah, lá vai o gaguinho. Ai, o quê? Se uma mãe faz isso, se um pai, se um parente faz, que dirá as outras pessoas que não são da família? É o que você comentou, as pessoas começam a acostumar, já que é assim, quando o outro faz, ele não sabe que aquilo não é para fazer. Então, eu sempre reforço isso. Como é que você está se comunicando no seu dia a dia? Será que você está estabelecendo uma boa ponte de comunicação nas menores unidades? Com a criança pequena, que ela precisa ter, sim, um olhar de respeito, porque as pessoas acham que, porque é criança, ela é simplesmente fazedora das tuas ordens. Então, a gente, fonoaudiólogo, como profissional da área da comunicação humana, eu acredito que em todas as áreas que a gente estiver atuando, é um olhar que eu sempre vou procurar buscar fazer com que o outro venha refletir. Porque é muito triste passar por isso, o sujeito não identificar que ele passa por essas questões, ele não conseguir retribuir isso. Né? Retribuir no sentido, desculpa, expressar isso, né? Se abrir sobre isso. Diferenciar, né? Pessoas. Diferenciar, entender que não, opa, peraí, não é assim. A gagueira compromete significativamente a vida social da criança ou do indivíduo adulto. A Marie, quando está falando, a Thalita comentou: os cursos de pedagogia não preparam o educador para lidar com um aluno gago. E isso é bem complicado, porque tem tanta coisa, né? Deixa a gente ir para a última questão, então, porque a gente tem aqui 14 minutos, que eu queria que você fizesse, então, as suas considerações positivas, que podem auxiliar, então, a pessoa que gagueja. Tá. Deixa eu só falar uma coisa rápida. Olha só que interessante na pesquisa. Quase 80% dos adolescentes disseram que não acreditam que tenha solução ao bullying. Você acredita nisso? Que não tem solução ao bullying. O bullying não tem solução. Quase 80%, 78% dos clientes. É muito alto esse índice, apesar de quase 30% terem se declarado como vítimas, né? É muito doido isso, né? E isso leva para a vida adulta, né? Isso é uma marca que se leva para a vida adulta. Bom, mas deixa eu fazer as minhas considerações, porque eu vou aproveitar até que eu, essa semana, parei para colocar num quadro essas considerações, porque ontem nós tivemos, inclusive, uma live dos meninos da Liga Acadêmica da UFRJ, e eu pude falar um pouco disso também, e quanto mais a gente fale disso, melhor, né? Então, eu acho que assim, vamos fazer algumas considerações positivas para a pessoa que gagueja, saber se defender, né? Saber ser uma pessoa inserida, feliz, com uma qualidade de vida boa. Conhecer sobre a sua fluência é importante, e sobre gagueira, e sobre a sua fala com gagueira e com fluência. A pessoa que gagueja não gagueja só, ela também é fluente, né? Conhecer, fazer fonoterapia com um especialista em fluência, de preferência, e para que tenha fortalecimento e potencialização das conexões cerebrais. A gente entendeu que as crianças que fazem fonoterapia se defendem mais rápido do bullying. Elas conseguem, isso eu vi em artigos e vi isso na prática. Elas sabem se defender, elas sabem o que dizer, elas sabem dizer, não faça isso comigo. Então a gente vai trabalhando isso, está trabalhando cada vez mais dentro do ambulatório, pontualmente. E é fantástico espalhar essa informação, porque se 80% acreditava que o bullying não tinha solução, a pessoa desistia porque vai ficar lutando contra o quê? Para ter cansaço, como o menino de 9 anos falou. E aí, quando você tem informação de que na prática acontece das crianças que passam por fonoterapia, conseguem se posicionar melhor, isso é muito encorajador, porque diz, muito. Olha, não, peraí, o trabalho continua. Sim, muito. Comprometer-se com os exercícios estabelecidos na fonoterapia. Não adianta para a fonoterapia, adianta muito pouco. E não fazer, tem que fazer os exercícios fonoaudiológicos que o especialista passa, né? Gostoso eu tomar sorvete, namorar, fazer exercício não é tão gostoso, mas tem um objetivo, né? Para a gente poder melhorar essa fluência. Ter a família ao lado do especialista e da pessoa que gagueja.
uma família participativa. A gente tem que ter pelo menos um cúmplice que ouça. Eu participo, quando eu atendo com os pais juntos, porque eles precisam ter um ouvido de aprender a saber se essa fala tá boa, se esse humming tá bom, se essa ressonância tá bacana, se essa respiração tá respondendo, porque ele vai ficar muito mais tempo com essa pessoa, com essa criança, do que eu na terapia 1 hora, 50 minutos. Então eu preciso disso. Ter clareza para os adultos e os adolescentes, né, principalmente, não para a criança propriamente, mas ter clareza, se entender, se aceitar e se assumir como uma pessoa que gagueja. Eu preciso me assumir como o que eu sou, né? Para eu poder tratar, fazer, acontecer, reclamar, ir pelos caminhos que eu pague menos, o ingresso seja mais barato, né? Porque senão eu vou pagar alto e ainda por cima não mostro que eu sou, e ainda tenho à minha volta pessoas que não gostam de mim, que eu não sou aquilo que eu estou mostrando, né? Então eu preciso saber o que eu sou e mostrar o que eu sou, né? Participar dos grupos de orientação e discussão com outras pessoas que gaguejam. Tá aí o Daniel Barbosa, que tem esses grupos, então procure na Abra Gagueira. Quem quiser pode me mandar mensagem ou pro conselho, que é fácil, né? Encontrar o Daniel Barbosa, ele é um cara com esse trabalho da Voz do Galo, é muito fácil. Ele tá no YouTube, ele tá aqui nas redes sociais todas. Não ter vergonha e nem mesmo culpa por ser uma pessoa que gagueja, por favor, né? Entender as reações e atitudes de outros ouvintes e saber que cada um dá o que tem. Então, eu não vou poder, eu gaguejo, eu não posso fazer com que o outro não ria de mim se ele tem dentro de mim aquilo ali, né? Mas eu posso dizer, olha, eu não quero que você ria de mim, eu não gosto que você ria de mim. Eu faço fonoterapia, eu tenho uma gagueira e eu tô me cuidando. Você sabe o que é gagueira? Você quer saber? Vamos conversar? Eu acho que são algumas considerações que na minha opinião, fazem esse conjunto de fortalecimento para a pessoa que gagueja. A psicologia é legal, mas é legal para todos nós, né? A gente não atrela a psicologia, mas é bacana, é bom se tiver um bom psicólogo, ainda mais com uma interação com o fonoaudiólogo, é maravilhoso. Eu não acho que tenha que fazer psicologia porque faz fono ou só faz fono depois da psicologia, nada disso. Eu acho que são coisas em separado e que tem uma complementariedade, né? Olha, aqui tem muita gente dando olá para você. Leiló, que é maravilhosa, faz toda a diferença, parabenizando pelo trabalho. Leila faz um curso online, muitas pessoas gratas a você pelo seu trabalho, etc. Para quem perguntou aqui, a live ela vai ficar salva aqui no IGTV e depois ela sobe para nossa plataforma lá no YouTube. Isso. Às vezes eu tento tirar os comentários para a gente poder ver a nossa convidada, mas as pessoas participam muito. E a gente já está finalizando aqui. Se alguém tiver mais uma pergunta, vai dar tempo. A Carolina Scheder, dizendo que te ama, tá? Scheder. Tá, todos meus alunos, amigos hoje, pois né? Todos. Também tenho pois saudade de eu todos. também, gente. Eu tô junto com vocês, viu? Que a gente teve hoje aqui tema empatia com a pessoa que gagueja, com a especialista na área, Leila Najib, docente lá do curso de fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ. Então, Leila, muito obrigada pelo seu aceite. A gente está muito grato realmente por essa troca, esse trabalho maravilhoso que você tem feito e difundido também, pelo excelente trabalho também realizado com a Renata lá no ambulatório, Renata Mãozinho. E aí eu vou deixar aqui os últimos minutos para que você possa falar o que você quiser para as pessoas. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui me mandando esse amor. Eu saio daqui assim nas nuvens, feliz da vida. Foi ótimo estar com você, Gil. Morro de saudade. Ai, você é uma graça. Você precisa voltar para a universidade para estar junto da gente. Era tão bom quando você estava lá. E agradecer a todo mundo e dizer o seguinte, gente: gagueira tem tratamento, dá super certo. Taquifemia também. A pessoa que gagueja, que tem taquifemia, dá super certo, em qualquer idade, né? Quanto mais precoce a busca por um especialista, melhor. Quanto mais cedo a gente entender esse científico da gagueira, melhor.
e vamos entender que essa pessoa que gagueja quer falar. Vamos dar tempo. E vamos dar tempo para que o outro se expresse, né? Contagem mental na alternância de turnos até 2 para podermos responder ao outro. Isso é super. Se nós fizermos isso, nós conseguimos ter uma comunicação muito boa, efetiva. Todos falarão, todos ouvirão. Vai ser o paraíso. Já pensou? Que maravilhoso? E obrigada pelo carinho, pelo amor, pela essa energia. Muito obrigada. E vamos comemorar ano que vem, o dia 22 de novo. Todo mundo junto e misturado. Todo mundo junto e misturado, por favor. A Marie está fazendo uma mensagem aqui, obrigada. Deixa eu voltar. Ai, meu Deus, grande abraço, Crefono 1. E muito obrigada por toda a contribuição na Fonoaudiologia do Rio de Janeiro. E agradecer também a Comissão de Divulgação, a nossa presidente Alessandra Matoso, que tem feito um trabalho incansável e muito bom. Muito obrigada a todos e até a próxima live. Muito obrigada, Leila. Fica com Deus. Receba o nosso abraço muito forte. Beijo, G. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.